Bien, ayer estuvimos hablando, nos habíamos quedado que las feministas liberales y las feministas radicales están en contra, más que nada hay una rivalidad con respecto a estos tres puntos. Então, ontem nós estávamos falando e ficamos nessa parte de que as feministas radicais e as feministas liberais têm divergências quanto a esses três pontos: La vestimenta, la pornografía y la belleza. a vestimenta, a pornografia e a beleza. Tocamos un poco sobre la pornografía Nós falamos um pouco sobre a pornografia y la forma de las feministas liberales lo ven o lo perciben. e a forma como as feministas liberais o percebem. De que la pornografía es una forma de libertad para las mujeres. Pensam que a pornografia é uma forma de liberdade para as mulheres. Pero si nosotros investigamos un poco más, vamos a ver que esa verdad es inefable. Mas, se nós pesquisamos um pouco mais, a gente vai ver que essa é a verdade inefável. Ahora, hay otra facción de las feministas liberales Mas a outra vertente das feministas liberais, que se llama feminismo pintalabios. que se chama feminismo do batom. Así. Feminismo pintalabios. O feminismo do batom. Okay. Voy a leer una parte de un artículo Eu vou ler então a parte do artigo, que nos dice: que diz assim: el feminismo de pintalabios, desde el punto de vista filosófico, propone que una mujer puede empoderarse fisiológica, social y políticamente mediante el uso de maquillaje cosmético, ropa atractiva y la adopción de un atractivo sexual para su propia imagen, de ser sexualmente seguro. o feminismo do batom, desde o ponto de vista filosófico, propõe que uma mulher pode se empoderar psicológica, social e politicamente mediante o uso de maquiagem, cosméticos, roupa atraente e a adoção de um atrativo sexual para sua própria imagem de ser sexualmente seguro. Nosotros estamos en contra de esa postura. Nós estamos contra essa postura. Eso no empodera a una mujer, Isso não empodera uma mulher. eso es esclavitud. Isso é escravidão. Ahora, nosotros sabemos que tenemos que tener una vida abnegada. Nós sabemos que temos que ter uma vida abnegada. Voy a leer una cita de Elena G. de White E vou ler agora uma citação da Ellen White, que dice: la abnegación en la vestimenta es parte de nuestro deber cristiano. Vestir con sencillez y abstenerse de exhibir joyas y adornos de todo tipo está de acuerdo con nuestra fe. Y Elena G. de White hace una pregunta: ¿somos de los que ven la locura de los mundanos en entregarse a la extravagancia de la vestimenta, así como en el amor por las diversiones? Si es así, seremos de la clase que evitará todo lo que se apodere de las mentes y de los corazones de los que viven solo para este mundo y que no piensan ni se preocupan. Y aquí enfatiza algo muy importante: el prójimo. Então diz assim: a abnegação na vestimenta é parte de nosso dever cristão. Vestir com simplicidade, esclarecer de exibir joias e adornos de todo tipo, está de acordo com a nossa fé. Fazemos parte, então ela faz a pergunta: somos parte daqueles que veem a loucura dos mundanos de se entregar à extravagância, à vestimenta, assim como o amor das diversões? Se é dessa forma, nós seremos da classe que evitará tudo aquilo
que se apodera das mentes e os corações daqueles que vivem somente para este mundo, que não pensam e nem se preocupam, e ela faz uma ênfase, que não se preocupam com o próximo. Ahora, estos principios que menciona Elena G. de White sabemos que no son dispensacionales. Esses princípios que menciona Ellen White aqui não são dispensacionais. Entonces, desde la posición del feminismo radical, cuando ves a una mujer que se está suscribiendo a estos estándares de belleza, Então, desde o ponto de vista do feminismo radical, quando você vê uma mulher que está se submetendo a esses padrões de beleza, se tiene que mirar en un contexto adecuado. é necessário olhar desde um ponto de vista em um contexto adequado. Porque lo que no es malvado es su carácter. Porque o seu caráter não é mau. Lo que es malvado es el constructo social Na verdade, o construto social que, que é o malvado. que conecta con su sentido de valor, Que conecta com o seu sentido de valor, con su autovaloración, com sua autovaloração, con cualquier forma de éxito com qualquer forma de sucesso, en el que su voz va a ser escuchada no que a sua voz vai ser escutada. y la atracción que puede recibir de los hombres E a atração que pode receber dos homens. a una industria de la belleza que le cueste financieramente la salud del cuerpo y su mente. E também falamos de uma indústria de beleza que custa para essa mulher de maneira financeira, custa a sua saúde mental e física. Entonces los hombres sabemos que tienen sus propias batallas que luchar. Os homens têm também os seus próprios desafios que travar. Cuando los hombres dicen, yo me posiciono en contra de los estándares de belleza, Quando os homens dizem que se posicionam contra os padrões de beleza, pero todavía me parece atractiva las mujeres que se suscriben a estos estándares. mas dizem que ainda acham que é atraente quando as mulheres se submetem a esses padrões, Hay mucho que trabajar aún ainda existe muito para trabalhar, para tener una mente renovada. para que tenhamos uma mente renovada. Entonces, tenemos que trabajar juntos para erradicar el sexismo. Nós temos que trabalhar juntos para erradicar o sexismo. Todo ese adoctrinamiento de 6.000 años Toda essa doutrinação que foi feita durante 6.000 anos, en cada parte de las áreas de nuestras vidas. em cada parte das áreas da nossa vida. Y nosotros sabemos que la igualdad de género puede venir a través de los principios básicos del feminismo radical. E nós sabemos que a igualdade de gênero pode vir através dos princípios básicos do feminismo radical. Ok. Entonces, continuando con la siguiente clase, voy a tomar una foto. Continuando con la siguiente parte de la clase. Tá, então continuando com a aula. Voy a borrar. Ya tomé foto y al rato lo paso. Ela já tirou foto e agora ela vai apagar. E depois vai passar a foto para vocês. Eu lo borro e assim está sem querer. Ah, no te preocupes. Vamos para acá. Voy a dibujar el espectro político ideológico, Eu vou desenhar aqui o espectro político ideológico, en donde tenemos los extremos, la izquierda y la derecha. em que temos os dois extremos, a esquerda e a direita. En medio están los centristas o los moderados. E no meio estão as pessoas de centro ou moderados. ¿En dónde se encontraba este movimiento? Onde se encontrava este movimento? En esa estructura del espectro político. Nessa estrutura do espectro político. ¿Y qué? Direita diz a Gayle.
Sim, o nosso movimento. Onde se encontrava o movimento no espectro político? Na direita. Na direita. Ok. Entonces tenemos la izquierda, Então, temos aqui a esquerda, la extrema izquierda, a extrema esquerda, tenemos la extrema derecha, a extrema direita, tenemos a los centristas y moderados. temos aqui o centro e moderados. Y el movimiento se encontraba cerca de la extrema derecha. E o movimento se encontrava aqui perto da extrema direita. Escreveu o espectro político. Ideológico. Ok. Marx los llevó a través de la historia del protestantismo E o Marcel nos levou através da história do protestantismo y vimos que estaban muy divididos. vimos que eles estavam muito divididos. Esa es una de las estructuras que se nos ha dado. Isso é uma das estruturas que foi dada a nós. Hay tres, E existem 3 estruturas ¿sí? Que nos ayudó a cambiar nuestra como visión. que nos ajudaram a mudar a nossa visão de mundo. La primera era la historia del adventismo, A primeira é a história do Adventismo, que era la historia millerita, que era a história millerita, 1888, y 1888, nuestra historia. e a nossa história. Luego tenemos la falsificación, Depois a história da falsificação, con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, com a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, 1899, 1899, 1945. 1945. Luego tenemos en nuestra historia 1989, en el tiempo del fin, E depois, na nossa história, nós temos 1989, tempo do con fim, Juan Pablo II, com João Paulo II, y luego tenemos 2001, e depois 2001, Benedicto y Francisco. Benedito e Francisco. Luego tenemos las tres historias del protestantismo también. E depois as 3 histórias do protestantismo. En las dos primeras historias quisieron enmendar la Constitución. Nas 2 primeiras histórias, houve uma tentativa de emendar a Constituição. En la segunda historia tuvieron sus éxitos, E na segunda história, eles conseguiram ter algum sucesso, pero fracasaron en colocar, enmendar la Constitución. mas fracassaram ao fazer uma emenda à Constituição. Y en la tercera historia E na terceira história, vemos también esa división. também vemos essa divisão. Y tenemos la historia de la mayoría moral en la que vemos a los evangélicos protestantes E temos a história da maioria moral, em que nós vemos a atuação dos evangélicos protestantes unirse a un determinado partido político. se unindo a um partido político determinado. Entonces, nosotros habíamos visto que cuando estábamos aquí cerca de la extrema derecha, Então, nós vimos que quando nós estávamos aqui próximo à extrema-direita, teníamos una mentalidad conservadora nós tínhamos uma mentalidade conservadora en la forma de cómo nos acercábamos a la Biblia, com respeito a como nos aproximávamos da Bíblia, los valores tradicionales familiares, os valores tradicionais familiares, la tierra gloriosa, a Terra Gloriosa, Estados Unidos, nos Estados Unidos, el Islam o Islã y el capitalismo. e o capitalismo. Pero hubo 4 temas proféticos que nos hicieron cambiar de este espectro político a la izquierda. Porém, 4 temas proféticos nos fizeram mudar desse espectro político, dessa posição no espectro à esquerda. Recuerden que septiembre de 2018 a octubre llegó el mensaje de las 2 corrientes de información.
Lembrem-se que em outubro, de setembro a outubro de 2018, chegou a mensagem das duas correntes de informação. ¿sí? Que nos llevaba todo hasta noviembre del 2019. Que nos levava, então, a novembro de 2019. Y ahí en esa transición se estaba desarrollando, entendiendo la igualdad. Então, nessa transição, se estava desenvolvendo e se estava entendendo o tema da igualdade. Entonces, hubieron 4 puntos o temas proféticos que nos hacen cambiar de mentalidad, de ideología. Então, houve 4 temas proféticos que nos fizeram mudar de mentalidade ou ideologia. El primer punto, ¿cuál fue? O primeiro ponto qual foi? Maioria moral. La historia de la mayoría moral. Gracias, Bárbara. Obrigada, Bárbara. Tivemos o Stonewall. Fala no microfone, coisa. O Stonewall. ¿Stonewall? Uhum. Ok, sí. Había cuando atravesamos a través de las 2 historias y llegamos a la tercera historia, que entra la historia de la derecha, nosotros vemos que mucho más antes va a haber 3 catalizadores, que va a ser como una respuesta que surja la mayoría moral. As ondas do feminismo. Ajá. Então, quando a gente tem aqui a questão da maioria moral e da resposta da direita, na verdade, isso foi catalisado por 3 movimentos, e dentre eles está o Stonewall. Sí, era los derechos civiles, mencionaste la segunda ola del feminismo y Stonewall, ¿sí? Então, os Que direitos... eso es como un catalizador para que se levante como respuesta a la mayoría moral. Então, a gente tem o movimento dos direitos civis, a segunda onda do feminismo e o Stonewall, que servem de catalisadores para que se levante a maioria moral. Entonces, hay una duración de 1979 hasta nuestro tiempo de fin, 1989, 10 años. 1799? 1979 ok. hasta 1989, 10 años. 1989. Então, há uma duração entre 1779 até 1989. 10 anos? Sí. 10 anos. Ok. Entonces, ahora el siguiente tema que yo voy a tocar. 200 anos, 210 anos. Não, 1979 a 1989. 10 anos. Ok, entonces vamos a tener otro de los temas que se mencionó ¿cuál fue el siguiente? E o outro tema que foi mencionado, qual foi? Iris. Pirro. Ok, entonces la batalla de Ixo-Pirus. A batalha de Ipso e Pirro. Bien, así que yo me voy a enfocar en esta historia. Então, eu vou colocar o foco nessa história. Y la aplicación profética. E a sua aplicação profética. Ok, entonces nosotros sabemos que desde el comienzo, Então, sabemos desde o início, desde el comienzo del mensaje, desde o início da mensagem, hay 4 parábolas o 4 historias proféticas. existem 4 parábolas ou histórias proféticas. Nosotros sabemos que no están aisladas de una a la otra. E nós sabemos que essas histórias não vêm isoladas umas das outras. Sabemos que son múltiples testigos, Sabemos que são testemunhas múltiplas, que cuando las superpones puedes ver una imagen amplia y holística. que quando você as sobrepõe, você consegue ver uma imagem ampla e holística. Por lo tanto, estas 4 historias proféticas Portanto, essas 4 histórias proféticas, se nos dan para explicar nuestra transición.
são dadas a nós para explicar essa transição. Nossa transição. Y su trabajo es hacer que este movimiento pueda cambiar su mentalidad. E o seu trabalho é fazer com que esse movimento mude sua mentalidade. Su mentalidad ideológica. A sua mentalidade ideológica. Sé que aquí faltan otros dos más. Eu sei que aqui ainda faltam duas outras histórias. Vamos a seguir trabajando sobre ello conforme avancemos a la clase. E vamos continuar trabalhando sobre essas histórias conforme a gente for avançando nas aulas. Entonces, era necesario porque Dios requería o esperaba que nosotros pudiéramos comprender los estudios proféticos. E isso era necessário porque Deus requeria de nós que nós pudéssemos compreender esses estudos proféticos. ¿Sí? Entonces, vemos que el segundo tema es la historia de Pirro, Então, vemos que esse segundo tema é a história de Pirro, que acaba de mencionar Daniel. que o Dani acabou de mencionar, Entonces, está representando como el rey del sur, que está representado como o Rei do Sul. y eso se incorpora en Daniel 8:8, E isso está incorporado em Daniel 8:8, particularmente en la batalla de Ixo, particularmente na Batalha de Ipso, que es representado ¿en dónde? onde está representada essa história? ¿Es donde está representada la batalla de Ixo? ¿En las qué? Que lo paralelamos con un año específico. Onde está representada, nós paralelamos essa história com um ano específico. Companion 2021 para nós? Companion 2021? No, Não. Companion no es 2016, con las elecciones de 2016. 2016, com as eleições de 2016. Gracias, Ayane. Por lo tanto, nosotros tenemos una explicación profética Portanto, nós temos uma explicação profética para esas elecciones de América, para essas eleições nos Estados Unidos, que sabemos que es un punto de inflexión en la tierra gloriosa. e sabemos que se trata de um ponto de inflexão na Terra Gloriosa. Entonces, sabemos que los Estados Unidos y la tierra gloriosa son un tema profético. Sabemos que os Estados Unidos e a Terra Gloriosa se tratam de um tema profético. Por lo tanto, deberíamos tener una explicación profética Portanto, deveríamos ter uma explicação profética para un acontecimiento tan importante para um acontecimento tão importante, que fueron las elecciones de 2016. que foram as eleições de 2016. Así que tenemos una explicación que fue con la batalla de Ixo. Dessa forma, nós temos uma explicação, que foi a Batalha de Ipso. Entonces, la primera respuesta es la batalla de Ixo y la explicación que tuvo lugar hace 1000 años. Então, a primeira resposta é a Batalha de Ipso e a aplicação que teve lugar há milhares de anos atrás. Entonces, la segunda respuesta es que la gente que luchó en Ixo y su forma de pensar E a segunda resposta é que as pessoas que lutaram na Batalha de Ipso e sua maneira de pensar, que la gente que lo personifica o son símbolos que as o pessoas que lo simbolizan, que o personificam simbolizam esa forma de pensar y cómo representan estas cosas. representam essa forma de pensar e como são essas ¿Cómo coisas, representan e esas como cosas? representam essas coisas. Así es. Y luego viene la aplicación. E logo, a aplicação. ¿De quiénes eran esas personas De quem eram essas pessoas? en nuestra aplicación, Nessa aplicação. en nuestro tiempo? ¿Y qué es lo que representan? No nosso tempo. E o que essas pessoas representam? Entonces, cuando superpones 4 historias, Então, quando você sobrepõe as 4 histórias, es algo que verías en Ezequiel, é algo que você veria em Ezequiel. que nos dice Ezequiel, O que diz Ezequiel? rueda, Roda sobre roda. así es, rueda dentro de rueda, sobre Rodas rueda. dentro de rodas. Gracias, Rodas Mayla. sobre rodas. ¿Sí? Entonces, estas historias superpuestas una dentro de otra. Então, essas histórias sobrepostas, e uma dentro das outras, Ahora, en la historia de Pirro, agora na história de Pirro,
lo que está haciendo Dios es darnos historias repetitivas O que Deus está fazendo é nos dar histórias repetitivas, o parábolas ou repetitivas parábolas repetitivas, para darnos una mayor comprensión de ese tema. para que tenhamos uma compreensão maior sobre esse tema. Entonces, la metodología por parábolas Então, a metodologia por parábolas nos da dos principios. nos dá dois princípios. Entonces, tenemos la historia pírrica, A história de Pirro, lo voy a poner diferente. Entonces tenemos la historia de Pirro, então temos a história de Pirro, ¿sí? Entonces, la metodología por parábola, recuerden que nos da dos principios. Então, lembrem-se que a metodologia por parábolas nos dá dois princípios. Sabemos que es el alfa y la omega. Sabemos que o alfa e a ômega. Entonces, estas líneas se dividen Então, essas linhas se dividem en alfa y omega. em alfa e ômega. Ok. Ahora, nosotros sabemos que Daniel estaba parado en el reinado de Grecia. E sabemos que Daniel, então, se encontrava no reinado da Grécia. ¿Sí? Voy a leer Daniel 11:4. Vamos ler Daniel 11:4. ¿Quieres decir algo, Marcel? En la primera casilla no sería omega. ¿En dónde? Ah, no, no, claro. Ah, ¿seguro? No. Ok. Vamos Ah, a... que no veo bien. Ah, ok. Entonces, vamos a leer Daniel 11:4. Vamos ler, então, Daniel 11:4. Nos dice, pero cuando se haya levantado, perdón, Sí. pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Então, Daniel 11:4. E quando ele se levantar, o seu reino será quebrado e será dividido em direção aos quatro ventos do céu, e não para sua posteridade, nem conforme o seu domínio que ele governou, pois o seu reino será arrancado até mesmo por outros, além daqueles. Entonces, en la historia literal, Então, na história literal, Alejandro Magno muere ¿en qué año? Alexandre o Grande morre em que ano? Dicen 300. 301 antes de Cristo. Menos 323. Não, depois. 301. Ai, meu Deus. Antes. ¿Qué número dijeron? Dijo 301 antes de Cristo. Es menos 323 antes de Cristo. Na verdade, 323 antes de Cristo. Casi cercano. Foi próximo. Y sabemos nosotros, según leímos Daniel 11:4, E sabemos que, segundo o que lemos em Daniel 11:4, su imperio fue dividido seu império ele foi dividido en muchas. em muitas partes. En docenas de generales tomaron una porción de su reinado E dezenas de generais tomaram, cada um tomou uma porção de seu reinado. y luego se pelearon entre ellos por un trozo de ese reinado. E logo eles começaram a brigar entre eles por um pedaço desse reinado. Por lo que nosotros lo conocemos como E isso como a gente conhece? las Guerra de los Diádocos. guerras de los diádocos. Diádocos. Gracias, Alexis.
Entonces tenemos la primera, la segunda, la tercera y la cuarta guerra de los diádocos. Aqui temos primeira, segunda, terceira e quarta guerras dos diádocos. Ok. Entonces hubo 4 guerras. Então, houve 4 guerras. 4 guerras que duraron 22 años. 4 guerras que duraram 22 anos. Según Daniel, Segundo Daniel. 11:4, ¿verdad? Segundo Daniel 11:4. Certo? Entonces vemos que todo esto cubre toda la historia de 22 años. Então, vemos que Daniel 11:4 cobre toda essa história de 22 anos. ¿Y en qué año termina? E em que ano isso termina? Dani. Ou Rayane? Rayane. ¿Cuándo comienza la historia de la batalla de Ixo? Quando começa a história da Batalha de Ixo? Em menos 301. Así es. 301 antes de Menos Cristo. 301. Y eso es lo que nos está diciendo en el versículo 4 de Daniel 11, que cubre 22 años de historia. Então, isso nos é dito por Daniel 11:4, que cobre esses 22 anos de história. Entonces nosotros vemos que en el año menos 323 antes de Cristo Então, vemos que no ano 323 a.C., es donde se quiebra el cuerno. é onde esse chifre é quebrado. Y luego se levantan 4 generales. E logo se levantam 4 generais. ¿Cuáles eran esos 4 generales? Quais eram esses 4 generais? Ajá. Aqui diz Lisímaco, Seleuco, Ptolomeu e Cassandro. No sé si escribí bien Ptolomeo. Así es, esos eran los 4 generales. Isso mesmo, esses eram os 4 generais. Ok, entonces esos generales que se encuentran después de la muerte de Alejandro Magno, Então, esses generais que se encontram depois da morte de Alexandre o Grande, hay 2 tipos de diferentes generales, existem 2 tipos de generais diferentes, según los historiadores, segundo os historiadores. ¿sí? Durante este periodo de la muerte de Alejandro Magno, Durante esse período da morte de Alexandre o Grande, nosotros tenemos un tipo de general que quiere unificar a Grecia. nós temos um tipo de general que quer fazer unificação da Grécia. Y el segundo tipo de general E o segundo tipo de general quiere seguir adelante con su propio entendimiento. quer seguir adiante com o seu próprio entendimento. Quiere olvidarse del pasado. Quer esquecer o passado. Podríamos decir de el padre fundador. Poderíamos dizer, o pai fundador. Quiere crear su propio camino. Ele quer criar o seu próprio caminho. Entonces, las 2 primeras guerras diádocas, Então, as 2 primeiras guerras dos diádocos, había como docenas de generales que peleaban uno contra el otro. havia dezenas de generais que lutavam uns contra os outros. Entonces, cuando llega al final de la Segunda Guerra de los Diádocos, Então, ao chegar ao final aqui da Segunda Guerra dos Diádocos, habían solo 5 generales. havia somente 5 generais. Ya vimos los 4 famosos generales y había un quinto que era llamado Vimos, né, que eram esses 4 generais famosos, mas havia também um quinto. Como ele se chamava? Antígono. Antígono. Gracias, Mayla. Antígono. Este era el quinto general. Antígono era o quinto general.
¿sí? Y Antígono sabemos que era el más famoso de los generales, ¿después de quién? Era uno de los más famosos generales. E sabemos que Antígono era o mais famoso general depois de quem? Quem era realmente De mais Alejandro Magno. famoso? Alexandre o Grande. Gracias, Alex. Obrigada, Alexis. Entonces, nosotros ya vimos que Alejandro Magno muere en el año menos 323. E então a gente viu que Alexandre o Grande morre em 323 a.C. Es tan poderoso, o sea, que estos 4 generales, Casandro, Lisimaco, Seleuco, juntos no conseguían derrotarlo. Ele era tão poderoso que esses 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Seleuco, Ptolomeu, não conseguiam derrotá-lo En la tercera guerra de los diádocos. na Terceira Guerra dos Diádocos. Así que tenemos en el año 301 la muerte de Antígono. Então, nós temos em 301 a.C. a morte de Antígono. Y el más poderoso que no podían derrocarlo era Antígono, ¿no? Ajá, Antígono. Ah, sí. Ujú. Dije algo, dije Alejandro Magno. Entendí que era... Ah, no, perdón. Sim, esse poderoso que eles não conseguiam derrotar era Antígono. Ah, Antígono. Gracias, Karen. Uhum. Entonces voy a colocar Antígono. Antígono. Antígono morre aqui. Ok. Voy a borrar esto porque voy a seguir colocando otra gráfica para que podamos ir entendiendo. Então, vou apagar aqui para que a gente coloque outro desenho para entender. Ahora, la razón por la cual es perfecto el versículo de Daniel 11:4 E a razão pela qual o versículo de Daniel 11:4 é perfeito es que ese versículo lo que trata es condensar de los extremos a extremos. é porque esse versículo ele trata de condensar esses extremos. Esta historia, básicamente, Essa história está apretando los dos hilos de los extremos é como se estivesse apertando os fios que estão nos extremos y lo junta. e juntando esses fios. Entonces, esta es una forma simple de cómo lo muestra Daniel. E essa é uma forma simples que Daniel tem para expressar. Entonces, Antígono estaba continuando la obra de Alejandro Magno. Então, Antígono estava continuando a obra de Alexandre o Grande. Ahora, proféticamente y exclusivamente podemos verlo. Agora, podemos vê-lo profeticamente e exclusivamente, Como siendo la misma persona, como que eles são a mesma pessoa, o sea, Alejandro Magno y Antígonos. Alexandre o Grande e Antígono. Y la razón por la cual después de quebrarse su cuerno, E a razão pela qual, depois de que esse chifre dele fosse quebrado, la Biblia nos dice que se dividió en muchos o en uno. a Bíblia nos fala que se dividiu em muitos ou em um. O sea, no dice eso, Não diz isso. sino que básicamente se salta a 4 pasos, Senão que ela pula isso e passa a 4 generales, generais, derrotando a Antígonos en el año menos 321, que derrotam Antígono no ano de 301 a.C. que sabemos que es la batalla de Ixos. E isso se trata da Batalha de Ipso. Entonces, uno intentaba unificar a Grecia. Então, um deles tentava unificar a Grécia. Ese era Alejandro Magno. E esse era Alexandre o Grande. Por lo consiguiente, Antígono intentaba unificar la antigua Grecia. E, em consequência, Antígono também tentava unificar a antiga Grécia. Ok. Entonces, vemos que Antígono estaba tratando de unificar a Grecia. Então, nós vemos que Antígono estava tratando de unificar a Grécia. Así que en Daniel 8:8, Então, em Daniel 8:8,
Daniel ha presentado una estructura Daniel apresenta uma estrutura en la que hemos marcado la muerte de una persona que estaba unificando Grecia. em que nós marcamos a morte de uma pessoa que estava unificando a Grécia. Y en la batalla de Ixo tenemos la muerte de una persona que estaba tratando de unificar la antigua Grecia. E na Batalha de Ipso também temos a morte de uma pessoa que estava tratando de unificar a Grécia. Así que Alejandro, Antígono. así es. Así que Alejandro Magno muere, su reinado fue dividido entre los 4 vientos del cielo, como lo menciona Daniel 11:4, Assim que quando Alexandre o Grande morre, o seu reino é dividido aos 4 ventos do céu, como diz em Daniel 11:4. Lo que Daniel hizo fue ir del menos 323 al menos 301. O que Daniel fez foi pular de 323 a.C. a 301 a.C. Y Daniel se va a saltar estas 4 historias, E ele então pula parte dessas 4 histórias. ¿sí? Que son las 4 guerras diáducas. São as 4 guerras diádocas. Y solamente habló de la causa, que es la muerte, E simplesmente falou da causa, que é a morte. estoy hablando de Daniel. Aqui falando de Daniel, né? Daniel habla de la causa de la muerte Daniel fala da causa, que é a morte. y luego habla del efecto. E logo o efeito disso, a consequência. Que provocó la división de los 4 reinados. Que provocou a divisão dos 4 reinados. Ok. Así que simplemente salta de causa a efecto Daniel. Assim que Daniel simplesmente pula da causa para o efeito. Ujú. Ok, ahora, básicamente Daniel lo toma como irrelevante, Daniel, ele toma isso como se fosse algo irrelevante, como ruido, como um ruído, pero era algo que es verdad. mas era algo real, verdadeiro. Y Daniel tiene buenas razones para hacer eso, E Daniel tem boas razões para fazer isso. porque los historiadores están dispuestos a aceptar que se pueden dividir los generales en 2 grupos. Porque os historiadores estão dispostos a aceitar de que os generais podem ser divididos em 2 grupos. Hay generales que quieren unificar al imperio Há generais que querem unificar o império y continuarlo después de la línea de Alejandro e Magno. continuá-lo depois da linha de Alexandre o Grande. Pero hay otros generales que quieren olvidarse de la historia Mas existem outros generais que querem esquecer essa história y quieren continuar dividiendo el imperio entre ellos. e querem continuar dividindo o império entre eles. Así que el último de los unificadores que querían unificar el imperio Então, o último desses unificadores que queriam unificar o império, del grupo, sabíamos que es ¿quién? o último unificador do grupo, quem era? Antígono. Antígono. Un momentito. Ok, continuando. Continuando. Ahora, lo que se puede ver es que Antígono, Então, o que podemos ver aqui, Antígono, sé que lo estoy repitiendo varias veces, sei que eu estou recalcando bastante, pero se darán cuenta por qué lo repito y lo reitero. e vocês vão perceber por que eu estou reiterando bastante. Entonces, Antígono continuaba la obra de Alejandro Magno Antígono, ele continuava a obra de Alexandre o Grande, en unificar el imperio de Grecia. em unificar o Império Grego. Así que en la historia se logra ver que esos 22 años sigue siendo la obra de la unificación del imperio hasta el año menos 301. Então, a gente vê que na história, isso continua, desses 22 anos, continua sendo a obra de unificação do Império. Pero en el año menos 301, Mas no ano de 301 a.C., los historiadores dijeron que era la última oportunidad de unificar todo de nuevo. os historiadores dizem que era a última oportunidade de unificar realmente todo esse império novamente. Pero se muere Mas Antígono morre, el que iba a unificar la antigua Grecia. aquele que ia unificar a Grécia Antiga. Entonces, a lo largo de la vida de Pirro, tenemos 4 batallas. Então, ao longo da vida de Pirro, nós temos 4 batalhas.
conocemos que la línea de Pirro comienza ¿cuándo? Quando a linha de Pirro começa? ¿Recuerdan? Vocês lembram? Diz 273, isso. No. Não é 273. 301? No. Não é 301. 317. 17? 317? Uhum. Sí. 317, sim. 317 a.C. Antes de Cristo. Y llega hasta la muerte de, E vai até a morte de... estoy hablando de Pirro. Estamos falando de Pirro, então vai até a ¿Su morte de... muerte en qué año llega? A sua morte, quando é? Que Pirro. sabemos que fue en Argos, pero ¿qué año? Foi em Argos, em que ano foi? Sí, menos 272. Gracias, Gabriel. Em 272 antes de Cristo. Ok. Entonces, durante este tiempo hay 4 batallas principales. Então, durante este tempo, há 4 batalhas principais. ¿Cuáles? Quais são? Ya dijimos una que tenemos aquí. Já dissemos uma, que nós temos aqui, Menos 301, em, la 300 batalla de Ixo. em 301 a.C., a Batalha de Ipso. Luego tenemos la siguiente batalla. Logo, nós temos a seguinte batalha, ¿Cuál es? La batalla de Heraclea. Heracleia. Luego tenemos otra batalla. Então, nós temos outra batalha. La batalla de Heraclea fue en el año menos 208. A Batalha de Heracleia foi no ano 208 a.C. La siguiente batalla, E as batalhas seguintes? Ásculo. Ásculo. Gracias, Daniel. Y luego tenemos la siguiente batalla. E a seguinte batalha? Benevento. Ok, entonces este es en el año 279 y luego tenemos la batalla de Benevento. Ásculo em 279 e depois a Batalha de Benevento. ¿Qué año fue esa batalla? Em que ano foi essa batalha? Menos 275. 275 a.C. Ok, ahora, nosotros sabemos que durante las batallas hay una modalidad de guerra. Sabemos que durante essas batalhas houve uma modalidade de guerra. Marcel, 280 não seria Heracleia? 270 la batalla. Aqui, Ah, lo puse al revés. Sí. Gracias por la corrección, Mar. obrigada, Marcel. 280, sí. Sim, foi no ano 280. Ok, entonces nosotros sabemos que en las batallas, durante las batallas, hay una modalidad de guerra. Então sabemos que durante essas batalhas houve uma modalidade de guerra. Y esa modalidad de guerra va a determinar las victorias o los fracasos. E essa modalidade de guerra vai determinar as vitórias ou os fracassos. ¿Cuál era esa modalidad de guerra? Qual era essa modalidade de guerra? Os Los elefantes. elefantes. Gracias, Mayla y Gabriela. Entonces voy a poner aquí una E, porque no sé dibujar un elefante. Vou colocar então um E de elefante. Esa era la modalidad de guerra. Essa era a modalidade de guerra. Y sabemos que en la antigua Grecia se peleaba con los elefantes. E sabemos que na Grécia Antiga eles lutavam com esses elefantes. Esos elefantes determinaban si era positivo o si era negativo para la persona que lo utilizaba. Então, os elefantes determinavam se o resultado ia ser positivo ou negativo para as pessoas que estavam usando eles. Ahora, ¿qué significa antígono? Então, o que significa antígono?
Como o ancestral. Ajá. Como el ancestro. Ajá. Como comparado a el ancestro. Gracias. Como ou comparado ao ancestral. Obrigada. Ok. Así que proféticamente, ¿a quién es comparado Antígono? Então, profeticamente, a quem está sendo comparado Antígono? Alexandre o Grande. Alejandro Grande. Alejandro Grande o Alejandro Magno. Gracias, Regina. Renilde. Obrigada. Ok, entonces Antígono es como el ancestro. Antígono, então, é como Como el ancestro. ancestro. Él está unificando el imperio. Ele está unificando o império. El ancestro con la cual está siendo comparado, como dijo Renilde, a Alejandro Magno. E o ancestro a qual ele está sendo comparado é Alexandre o Grande. Y Antígono está continuando con esa obra E Antígono está continuando com essa obra. de aquel que había establecido el imperio al principio. A obra daquele que havia estabelecido o império ao princípio. Ahora, el nombre de Demetrio, sabemos que es el hijo de Antígono. E agora, o filho de Antígono, Demétrio, o que significa o nome ¿Qué dele? significa? Gracias. O que significa? Bom para a colheita de... Deus da colheita de milho. Deus de la cosecha de maíz. Así es. Gracias. Exato. Voy a poner diosa Deméter. Vamos colocar deusa Deméter. El acento en la Con la segunda. Okay. Y como bien dijo Gabriela, E como disse Gabriela, la diosa de la cosecha o Ah. la diosa del trigo. a deusa da colheita ou a deusa do trigo. Diosa de la cosecha. Deusa da colheita Y el trigo. ou do trigo. Así que una persona simboliza cosecha Assim que uma pessoa simboliza a colheita y el otro está siendo comparado con el ancestro, Y con un- su ancestro, e o outro está sendo comparado com seu ancestral, que es Alejandro que Magno. é Alexandre o Grande. Y sabemos que Demetrio está apoyado por quién. E sabemos que Demétrio ele tem apoio de quem? Está apoyado por, Ele tem apoio de así es, el rey del sur, Pirro, Pirro. o rei do sul, Pirro. Ahora, después de la muerte de Alejandro Magno, Então, depois da morte de Alexandre o Grande, los generales intentan tomar el control. os generais tentam tomar o controle. Hay muchas peleas dentro de ellos, Há muitas lutas entre eles, dentro de su propio país. dentro de seu próprio país. Así que durante este periodo de tiempo, Então, dentro desse período de tempo, aquí lo voy a poner, de aquí a acá, daqui até aqui, hay una guerra civil. existe uma guerra civil. Es una guerra civil constante. É uma guerra civil constante. Ahora, la historia de Pirro, toda su vida desde los años menos 317 antes de Cristo hasta
menos 272 antes de Cristo, A história de Pirro, então, toda a sua vida, desde 317 a 272 a.C., es una parábola de interacción entre quienes, é uma parábola de interação entre quem? Na história da vida de Pirro, entre esses anos, se trata de uma parábola de interação entre que pessoas? así es, Rei do Sul, Rey del Sur y Rey del Rei do Norte. Sul e Rei do Norte. Então, vemos a interação entre o Rei do Sul e o Rei do Norte. Ok, pero al mismo tiempo también Mas, ao mesmo tempo, também, es una parábola de guerra civil é uma parábola de guerra civil dentro del reino de Grecia. dentro do Reino da Grécia. Ahora, vamos a la aplicación. Vamos, então, à aplicação. Se hizo la aplicación del año 301, la batalla de Ixo, Se fez, então, a aplicação do ano de menos 301, a Batalha de y Ípso. nos dijo Hayane que se alineaba con el año de las elecciones del 2016. E Rayane falou para a gente que isso se alinhava com as eleições do ano de 2016 nos Estados Unidos. En 2016 vimos la elección entre quiénes, entre dos personajes, Quem estavam nessa disputa em 2016? wow. ¿Sí? Así es. Trump e Clinton. Donald Trump y Hillary Clinton. Ahora, en 2016 tenemos a dos personas. Tenemos a Clinton y tenemos a Trump que representan. Então, em 2016, nós temos essas duas pessoas, Hillary Clinton e Donald Trump, que representam. ¿A quiénes representan? Hillary Clinton, ¿a quién representa? Quem representa Hillary Clinton Aquí. nessa história? ¿Representa a Antígono o representa a Demetrio? Antígono. Y Donald Trump E Donald Trump, a Demetrio. Demétrio. Y nosotros sabemos que está respaldado por el rey del sur. E nós sabemos que eles estão, então, respaldados, apoiados pelo Rei do Sul, Que es Pirro, que é Pirro, en el caso de Demetrio, no caso de Demétrio, né? ¿sí? Así que en la línea de Pirro, Pirro está luchando por Demetrio. Então, na linha de Pirro, Pirro está lutando por Demétrio. Y sabemos que es en nuestra historia, E sabemos, en 2016, que na nossa história, em 2016, ¿quién era ese rey del sur? quem era esse Rei ¿O do quién Sul? es? Rússia, Así es, Vladimir Putin. Putin. Él está respaldando a Donald Trump. Ele está dando apoio a Donald Trump. Ahora, Hillary Clinton proviene de la palabra de Donald Trump. Agora, Hillary Clinton provém das palavras de Donald Trump, Que lo puso en una luz negativa. que o pôs em que a pôs em uma luz negativa, Que era la parte del establecimiento. que era parte daquilo que estava estabelecido. Él lo menciona, pero de una... Sim, não tem. É, establishment. Sim, mas aqui já está regendo, né? Ok. Eu não sei, assim, depois a gente conversa sobre essa tradução. Entonces, esa palabra de establecimiento, Donald Trump lo pone de una forma negativa. Então, essa palavra do estabelecimento, o Donald Trump, ele coloca de uma forma negativa. Entonces, Donald Trump usó estas palabras como propaganda de guerra.
Então, Donald Trump, ele utilizou essa palavra como uma propaganda de guerra contra Hillary Clinton. contra Hillary Clinton. ¿Sí? Ahora, por lo tanto, Portanto, ser parte del establecimiento ser parte desse estabelecimento no es una cosa negativa, não é uma coisa es negativa, una cosa positiva. é uma coisa positiva. Entonces, si eres parte del establecimiento, Então, se você é parte daquilo que já está instituído, es decir, si eres parte de Alejandro Magno se você é parte do Alexandre o Grande, o parte de ou Antígono, parte de Antígono, tu reino seguirá continuando. o seu reino seguirá continuando. Pero con la destrucción de las últimas personas que estaban tratando de unificar a Grecia, Porém, com a destruição das últimas pessoas que estavam tentando unificar a Grécia, se le ve el derrocamiento final a gente vê a destruição final de Grecia da Grécia poco después. um pouco depois. Así que la representación de Hillary Clinton Assim que a representação de Hillary es Clinton como los ancestros é como os ancestros, y Donald Trump os ancestrais. está tipificando por Demetrio, que está trayendo al mundo la cosecha. E Donald Trump está tipificando Demétrio, que está trazendo ao mundo a colheita. ¿Sí? Clinton es comparado con el ancestro. Clinton, então, é comparada com o ancestral. Ahora, podríamos volver a la primera persona que estableció aquel imperio. Então, poderíamos voltar a essa primeira pessoa que estabeleceu esse império. Era un presidente. Era um presidente? Obama. Obama? Un poco más para atrás. Pouco antes, mais. Fundadores. Como Abraham presidente. Lincoln. No. Não. Não. George Washington. George Washington. ¿Sí? El primer presidente. O primeiro presidente. Y podemos ir a los padres fundadores. E também podemos ir aos pais fundadores. Hillary Clinton es comparado con ellos. Hillary Clinton está sendo comparada com eles. Hillary Clinton era igual a ellos. Hillary Clinton era igual a eles. Él o ella, Ele ou ela, Antígono y Hillary Clinton, ou se estamos falando de Antígono ou Hillary Clinton, que sabemos que es comparado con Alejandro Magno. está sendo comparado ou comparada com Alexandre o Grande. Entonces, esta es una buena representación que defendería, o sea, que puede defender esos ideales y principios Então, essa é uma boa representação que pode defender esses ideais ou princípios, que continuarían siendo de América para lo que fue diseñada. que continuaria fazendo da América aquilo para o que ela foi designada. Pero Trump es el que hace que el mundo llegue a su tiempo de cosecha. Mas Trump é aquele que faz com que o mundo chegue ao seu tempo de colheita. Y solamente a través de él puede el mundo llegar al periodo de la ley dominical. E somente através dele o mundo pode chegar ao período da lei dominical. Entonces, cuando vemos la forma en que Daniel 8:8 Então, quando vemos a forma como Daniel 8:8 expone la historia, expõe a história, Daniel establece esa estructura dándonos Antígono y Alejandro. Daniel ele nos dá essa estrutura mostrando Antígono e Alexandre, Siendo como Alejandro Magno como el alfa sendo Alexandre como o alfa y Antígono como el omega. e Antígono o ômega. Ahora, cuando nos fijamos en Antígono, Agora, quando a gente coloca os olhos em Antígono, y Demetrio está luchando contra los tres poderes, con estos tres poderes, porque ya aquí en la historia de la batalla de Ixo no participó Ptolomeo. e Demétrio, então, está lutando contra esses três poderes, já que nessa história da Batalha de Ipso, Ptolomeu já não está lutando. Sabemos que esos tres poderes eran Seleuco, Lisimaco y Casandro. Ou seja, esses três poderes eram Lisímaco, Cassandro e Seleuco. Y en la batalla de Ixo de 2016, Na Batalha de Ipso de 2016, fue una batalla contra los tres poderes del gobierno estadounidense. foi uma batalha contra os três poderes do governo dos Estados Unidos.
¿Cuáles son esos tres poderes? Quais são esses três poderes? Gracias, Mayra. Poder ejecutivo, poder legislativo Poder executivo, poder legislativo y poder judicial. e o poder judiciário. Ok. Gracias. Entonces, consideremos que en las elecciones de 2016, Então, consideremos que nas eleições de 2016, Hillary Clinton y Donald Trump estaban luchando el uno contra el otro. eram Clinton e Trump lutando um contra o outro? ¿Será que Hillary Clinton estaba peleando por la torre de Trump? Será que Hillary Clinton estava lutando pela torre do Trump? ¿Qué es lo que estaban haciendo? O que eles estavam fazendo? Lutando pela mesma coisa. ¿Cuáles cosas? Que coisa? Así es. Os três poderes, legislativo, executivo e Así judiciário. es, Mayla. Ambos estaban peleando por el gobierno estadounidense. Os dois estavam lutando pelo governo dos Estados Unidos. Hillary Clinton no quería nada de lo que fuese de Donald Trump, Hillary Clinton não queria nada daquilo que era de Donald Trump. pero ella sí quería lo que él estaba queriendo, Mas ela queria a mesma coisa que ele estava querendo, que es lo que nos dijo Mayla, que é o que Mayla falou pra las tres gente. ramas del gobierno de los Estados Unidos. Os três ramos do governo dos Estados Unidos. Entonces, Antígono y Demetrio quieren lo mismo también. Então, da mesma forma, Antígono e Demétrio querem a mesma coisa. Quieren ser capaces de controlar a estos tres poderes, Querem ser capazes de controlar esses três poderes. Lisimaco, Seleuco y Casandro. Lisímaco, Seleuco e Cassandro. Y en esta batalla, el rey del sur, E nessa batalha, o rei do sul, Rusia Putin, Rússia ou Putin, estaban del lado de Trump, estavam do lado de Trump, peleando por él. lutando por ele. Y en esa batalla, Vladimir Putin estaba invicto. E nessa batalha, Vladimir Putin estava invicto. Y dentro de la propia batalla de Ixo también vemos el juego de los acontecimientos entre el rey del sur y el rey del norte. Então, dentro da própria Batalha de Ipsos, a gente consegue ver o jogo de acontecimentos entre o rei do sul e o rei do norte. Entonces Pirro, rey del sur, Então, Pirro, o rei do sul, estaba apoyando a Demetrio, rey del norte. estava apoiando Demétrio, que era o rei do norte. Entonces Seleuco viene y mata con estos elefantes, Então, Seleuco vem e mata com esses elefantes. estos elefantes de guerra en la batalla de Ixo, Esses elefantes de guerra da Batalha de Ipso, que es esta guerra civil que é essa guerra civil que tenemos aquí. que temos aqui. Y que tiene lugar en 2016 en las elecciones. E que toma lugar nas eleições de 2016. Una elección de lo que resultó ser Donald Trump. Uma lição do que resultava ser Donald Trump. Fue una guerra civil en América. Se tratou de uma guerra civil na América. Y la guerra civil podría llamarse guerra civil, E a guerra civil poderia sim ser chamada de guerra porque civil. vemos que el modo de guerra no cambia. Porque vemos que o modelo de guerra não muda A lo largo de toda la historia que ha tenido lugar. ao longo de toda a história que teve lugar aqui. Por lo tanto, entendemos que ese es el mismo tipo o modo de guerra que se está repitiendo. Portanto, nós também entendemos que esse modelo de guerra está se repetindo A lo largo de nuestra línea de reforma, que son los hitos. Renilde. ao longo da nossa linha de reforma. Só para entender melhor, essa guerra civil é a eleição, é o período para a eleição ou depois de Trump eleito? Para entender mejor, la guerra civil se trata del periodo de elecciones o también se extiende a después de que Trump es Sí, continúa elegido. la batalla. Então, inicia durante o período... Y dentro de este periodo encontramos una guerra civil constante.
pero también va a haber una interacción entre el rey del norte y el rey del sur a lo largo de toda esta historia. Aunque tú no ves en esta historia, tú no ves muy pronunciado Putin. Então, sim, aqui em 2016 começa um período de guerra civil constante, que depois se estende na história, tendo então uma interação entre o rei do sul e o rei do norte, embora você não veja muito pronunciado na história Putin. Ujú. Así que tenemos, en toda nuestra línea de reforma va a continuar esa lucha. Então, essa luta continua em toda a nossa linha de reforma. ¿Cuáles son esos años? Eu só quero entender assim, começa na campanha ou começa a partir de que ele é eleito? Empiezan cuando estaban como peleando por las elecciones o desde que fue elegido como presidente. Desde antes, ¿no? En las elecciones. Ella quiere Antes, saber de la guerra sí, civil. antes, porque sí, ya Antes. entiendo el punto. Gracias, Rosende. Obrigada. Ok, entonces, en nuestra línea de reforma, ¿cuáles son esos hitos? Então, na nossa linha de reforma, quais são esses marcos? En nuestra línea de reforma. Na nossa linha de reforma. 2019, 2018, 2021. Así es. Continuando hasta la ley dominical. Continuando até a lei dominical. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí por falta de tiempo. Então, a gente vai parar aqui por conta do tempo. Así que les invito a que me acompañen con una oración. Então, eu convido vocês para que me acompanhem com uma oração. Querido Dios, Querido Deus, te agradecemos por esta mañana de estudio. te agradecemos por essa manhã de estudo. Gracias por hacernos recordar las historias Obrigado por nos fazer lembrar dessas histórias. de cómo somos guiados a través de la profecía, De como somos guiados através da profecia. con el único objetivo de poder hacer una transición y cambiar nuestra mentalidad. Com o único objetivo de fazer uma transição e uma mudança da nossa mentalidade. Te pido que sigamos continuando a través de estos estudios Peço que continuemos através dos seus estudos, que ya han sido dados, que já foram dados, pero es bueno repetir y ampliar y fortalecerlo en nuestras mentes mas é bom repetir, ampliar e fortalecê-los na nossa mente, para una mayor comprensión. para uma maior compreensão. Te pido ahora que nos puedas bendecir, Peço que nos abençoes, así como las personas que nos han acompañado por Zoom, assim também como que abençoes as pessoas que estão acompanhando pelo Zoom. quédate aquí también con las personas que están en la escuela. Esteja aqui também com as pessoas que estão na escola. Cada uno tiene sus dificultades, Cada tem as suas dificuldades, sus problemas, seus problemas, pero te pido, mi Dios, que los puedas confortar mas eu peço, Senhor, que o Senhor possa confortá-los a través de tu mensaje, através da sua mensagem, a través del prójimo. através do próximo. Así que te pido que nos puedas bendecir en este día. Peço, sim, que o Senhor possa nos abençoar durante este dia. Gracias por tu amor y tu misericordia. Obrigado pelo teu amor e por tua misericórdia. Gracias por los traductores Obrigado pelos y tradutores. gracias por la lideranza en esta escuela de los profetas. E obrigada pela liderança nessa escola de profetas. Todas estas cosas las pedimos Pedimos essas coisas en el nombre de no Jesús. nome de Jesus. Amén. Amém.